pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre ligações químicas, tá? Vamos falar sobre ligações covalentes, ligações iônicas e ligações metálicas, né? Vocês estão vendo aí uma tabela aí com alguns exemplos de algumas substâncias, né? Essa tabela apresenta a propriedade física de algumas substâncias. Eu coloquei o açúcar, etanol, o cloreto de sódio, o butano e o octano, né? E aí tem o estado físico, né, dessa substância a 25 graus, a solubilidade em água, temperatura de fusão e temperatura de ebulição, e o tipo de ligação, né? E aí a gente percebe algumas diferenças e algumas semelhanças, né? Uma grande diferença que a gente percebe aí é entre o cloreto de sódio se comparando com as outras substâncias da tabela. O cloreto de sódio ele é formado por ligação iônica e ele tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição muito alto, né? Se a gente for comparar com as outras substâncias da tabela. E até comparando as outras substâncias entre elas, né? E aí fazendo umas comparações aí interessantes. O açúcar, né? E o etanol. São duas substâncias formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio na molécula, né? Só que o açúcar, no seu estado físico a 25 graus, é um sólido, né? E o etanol é um líquido, né? Então, a que se deve essa diferença? E os dois são formados por ligações covalentes entre átomos, né? Então, na outra tabela aí, eu coloquei a molécula, né, dos dois. E o que a gente pode perceber aí? Que a sacarose, o açúcar, tem uma molécula muito maior, tem muito mais átomos na molécula do que o etanol, né? Então é uma molécula maior. Então, ele vai ter uma interação maior entre uma molécula e outra, né? E aí na temperatura ambiente ele é um sólido, enquanto o etanol é um líquido, que o etanol tem uma molécula menor. E aí essas interações entre moléculas, entre uma e outra, né, que a gente vai ver um pouco mais para frente. E comparando o butano com o octano, né? O butano é um gás que a gente encontra no bujão de gás de cozinha, né? O GLP, né? Misturado com propano. E o octano é um dos componentes da gasolina, né? E qual é a grande diferença entre... Os dois são formados por hidrocarbonetos, carbonos, né? Cadeias carbônicas ligadas a hidrogênio. E qual é a grande diferença entre um e o outro? Que um na temperatura ambiente é um líquido e o outro na temperatura ambiente é um gás. É o tamanho da molécula, né? O butano ele tem 4 carbonos na molécula, enquanto o octano tem 8 carbonos na molécula. Então é uma molécula maior, né? E aí por fim tem o cloreto de sódio, que aí por ser ligações iônicas, apesar de ter só 2 átomos na molécula, é uma interação um pouco mais forte. Por isso, na temperatura ambiente, ele é um sólido e tem uma temperatura de fusão muito alta, né? As ligações covalentes, né, ou ligação molecular, são ligações químicas que há um compartilhamento de elétron, né? Um átomo compartilha elétron com o outro, né? A finalidade é de formar moléculas estáveis, né? Segundo a teoria do octeto, quando um átomo fica com 8 elétrons na sua camada de valência, ele encontra a estabilidade, como no caso dos gases nobres, né? Só que só tem uma exceção aí, do primeiro período, né? Que é o hidrogênio e o gás hélio, que ele só tem ele só tem só a primeira camada, né? Só tem uma camada, e nessa camada só cabem 2 elétrons, então eles estão estáveis com 2 elétrons. Aí a gente tem um exemplo aí da molécula de CO2, né? O carbono ele tem 4 elétrons na sua camada de valência, na última camada, enquanto o oxigênio tem 6. Então, o oxigênio precisa de 2 elétrons para se sentir estável e o carbono precisa de 4. Então, ele compartilha 2 elétrons com um átomo de oxigênio e compartilha 2 elétrons com outro átomo de oxigênio, e os 2 átomos de oxigênio vão compartilhar 2 elétrons com ele. Então, os átomos de oxigênio vão ficar com 8, o de carbono vai ficar
com 8 também na sua última camada, e aí eles se sentem estáveis, né? Como eu falei, há exceções, né, para essa regra, para a teoria do octeto. No caso, os elementos do primeiro período, que é o hidrogênio e o hélio, né, e algumas outras substâncias que não seguem essa regra. Aí eu coloquei uma tabelinha aí com algumas substâncias formadas por ligações covalentes, né, como o caso do gás hidrogênio, do gás oxigênio, do gás nitrogênio, da molécula de água, do CO2, né, e podem formar ligações simples, ligações duplas e até ligações triplas nesse compartilhamento de elétrons, como vocês podem ver aí na figura, né? Existe outro tipo também de ligação covalente, que são os sólidos de redes covalentes. A gente tem um exemplo muito interessante do diamante e da grafita, né? São dois compostos formados só por átomos de carbono, cadeias grandes, né, de carbono fazendo ligações covalentes com outro carbono, e por diferença da estrutura da molécula, o diamante é muito duro e a grafita a gente consegue riscar num papel, por exemplo, né? Que é um lápis, por exemplo, né? E aí isso tem a ver com a estrutura da molécula, né? Como que a molécula está estruturada, né? Aí a gente tem o dióxido de silício, né? E carbureto de silício também, que formam macromoléculas, né? Moléculas gigantes. Isso tem aplicações, né? Indústria de tecnologia, né? Os elementos eletroeletrônicos. Então a gente tem as propriedades aí né, desses elementos de sólidos covalentes e redes covalentes, né, que são geralmente duros, né, que não são quebradiços, não se deformam, nem se laminam, ponto de fusão e ebulição muito alto, né, são mal condutores de corrente elétrica e de calor. Eles têm os elétrons presos no cristal, não se movimenta, então não vai conduzir corrente elétrica nem conduzir calor. A gente precisa ter os elétrons, né, se movimentando, atritando, precisa ter o atrito para que ocorra condução de calor e condução de corrente elétrica. Um exemplo interessante também de ligações covalentes tem na molécula do DNA, né? As ligações fosfodiéster, né? São átomos de fósforo ligados a funções éster na molécula do DNA, né? Só que na molécula do DNA também tem possibilidade de interações iônicas, né? Ligações iônicas, interações de ponte de hidrogênio, mas hoje a gente chama de interação de hidrogênio, ligação de hidrogênio, né? Então é uma molécula gigante também, muito interessante. Agora vou falar um pouco de ligações iônicas, né? São ligações químicas que ocorrem entre os átomos quando esses reagem entre si a fim de alcançar estabilidade. Não é muito diferente da ligação covalente, que também quer estabilidade, né? A diferença é que na ligação covalente existe compartilhamento de elétron. Aí no caso da ligação iônica existe transferência de elétron. Um doa e o outro recebe, né? E quando a maioria dos átomos representativos, né, do grupo 1 e 2, que são os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, né, e do grupo 13, 14, 15, 16, 17, eles tendem a apresentar a camada de valência completa quando formam substâncias, né? E aí eles têm, como nos gases nobres, né, eles buscam a estabilidade. Só lembrando que os gases nobres têm baixa reatividade, né? Então, nas ligações iônicas, os elétrons são doados ou recebidos pelos átomos, né? Também são chamadas de ligações eletrovalentes, né? Normalmente ocorre entre um metal e um não metal. Se deve à grande diferença de eletronegatividade entre os átomos. Então, por exemplo, com certeza entre um átomo que está lá na família 1, né, os metais alcalinos, e um átomo que está na família 17, né, dos halogênios, vai ocorrer uma ligação iônica entre eles, né, pela grande diferença de eletronegatividade entre eles.
Aí tem um exemplo aí, que vocês estão vendo aí, que é o lítio, né? Que é um metal alcalino, né? Reagindo com o flúor, né? Que é um halogênio, e eles têm uma grande diferença de eletronegatividade. O lítio tem um elétron na sua camada de valência, fácil de doar esse elétron, né? O flúor tem 7 elétrons, precisa de mais um para se estabilizar, fácil de receber um elétron, então aí está feita uma reação química, formando fluoreto de lítio. O lítio doa seu elétron para o flúor e o flúor recebe esse elétron. E o lítio se sente estável e o flúor também. O problema da regra do octeto não se aplica aí ao lítio, porque o lítio vai ficar com a sua primeira camada quando ele doar esse elétron, e na primeira camada, como nós já falamos, o máximo que cabe são 2 elétrons. Então ele vai se sentir estável com 2 elétrons nessa camada. Nós temos um exemplo também do cloreto de sódio, né? Que é o sal de cozinha, que a gente conhece bastante, né? Que foi um exemplo lá da tabela lá, né? Dos primeiros substâncias que nós vimos lá, né? O sódio, que pertence à família 1, né? Na tabela periódica, né? Transfere um elétron para o cloro, que está lá na família 17. Tem uma diferença muito grande de eletronegatividade e vão formar substância iônica, vão reagir. O sódio vai transferir um elétron e o cloro vai receber esse elétron. E aí eles vão formar o cloreto de sódio, como vocês estão vendo aí na tabela, né? O cloreto de sódio, né, ele na forma sólida, ele forma um retículo cristalino. Né? Para a gente romper esse retículo, só diluindo em água, sal em água, né? Ou então fundindo o sal, né? Derretendo ele, trazendo ele para a forma líquida. Aí, dessa forma a gente libera os íons que estão presos na forma sólida num retículo, como está aí na figura que vocês estão vendo aí. Né? Até por isso ele na forma sólida ele não conduz eletricidade. Né? Ele só vai conduzir eletricidade na forma líquida ou diluído em água. Né? Então, podemos prever com certeza que entre um metal alcalino e um halogênio ocorrerá uma ligação iônica, porque devido à grande eletronegatividade que existe entre esses átomos. Né? Propriedade dos compostos iônicos, né? São sólidos em temperatura ambiente, né? São solúveis em água, há poucas exceções, né? Mas a maioria é solúvel em água. Né? No estado sólido são mal condutores de corrente, como eu já tinha falado, corrente elétrica, né? Mas quando diluído em água ou fundido, conduzem bem a corrente elétrica. Né? E tem elevada temperatura de fusão e de ebulição. Na tabela periódica a gente pode prever, né, que com certeza os elementos da família 1 e da família 2, né, dos elementos, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles vão reagir com elementos, por exemplo, da família 17 e vão formar substâncias iônicas. Né? A gente olhando essa diferença de eletronegatividade, a gente tem essa certeza. Mas tem várias outras substâncias iônicas, né? Como vocês estão vendo, aí, tem uma tabela aí de cátion e ânions, né? E tem os ânions, né? Tem também moléculas que se formam, né? E formam ânions, né? Como a gente tem exemplos aí do tiosulfato, né? Do sulfato, do hipoclorito, né? São moléculas, mas são consideradas íons, né? São ânions, né? Que eles têm que perderam um elétron, né? Na reação química. Normalmente, a união entre um cátion e um ânion formam sais, né? Então, eu coloquei um exemplo aí do lado da tabela, né? O sulfato de sódio. Então, a gente tem lá o sulfato reagindo com o sódio. Né?
Então forma sulfato de sódio, o sulfato que é um ânion e o sódio que é um cátion, né? E é importante para a formação do elemento químico observar a valência dos íons, né? Como no caso do sulfato, como a valência dele é 2, né? Então ele vai reagir com 2 átomos de sódio, né? Porque a valência do sódio é 1, né? Então ele é para formar o sulfato de sódio, né? E quando ele forma o sulfato de magnésio, por exemplo, aí é um átomo de sulfato, né, reagindo com um átomo de magnésio, porque os dois têm a valência 2. Né? E é interessante também os ácidos de base, né? Os ácidos e as bases podem ser formados aí também, porque a gente tem o H+, né, como cátion, e aí a gente pega aí um ânion aí, a gente vai, o cloro, por exemplo, a gente forma cloreto de hidrogênio. Só que quando esse cloreto de hidrogênio ele é diluído em água, ele se comporta como um composto iônico, aí a gente passa a chamá-lo de ácido clorídrico. Isso também ocorre com as bases, né? E no caso, formação de óxidos também, forma óxidos também, e os óxidos básicos são considerados soluções iônicas. Então a gente tem o óxido de sódio, óxido de potássio, óxido de cálcio. E por último, né, esse resumão que a gente está fazendo sobre ligações químicas, vou falar um pouco da ligação metálica. Né? A ligação metálica é estabelecida entre átomos de um único elemento metálico. Né? E como o ferro, por exemplo, né? Tem vários átomos de ferro ali numa barra de ferro. Né? Você tem vários átomos de ferro, um ligado ao outro. Né? E uma grande diferença assim, da ligação metálica para os sólidos de rede covalente é que na ligação metálica os elétrons estão mais soltos, né, na estrutura. E isso dá uma característica interessante para os metais. Né? Então, algumas características gerais dos metais aí são sólidos em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. É muito importante saber que o mercúrio é o único metal que é líquido na temperatura ambiente. Né? São brilhantes, apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição, né? Apresentam em geral cor prateada, com exceção do ouro, né? Que é dourado, e do cobre, que é avermelhado. E os metais puros são formados por aglomerados de átomos em um único elemento, como eu estava falando, uma barra de ferro. São vários átomos de ferro, né, ligados um ao outro e são denominados retículos cristalinos, mais diferente do sal, né, e da rede covalente. Os elétrons conseguem se movimentar nesse retículo. E isso é muito interessante, só saber que é uma característica interessante da ligação metálica, né? Que essa movimentação de elétrons faz com que ele seja bom condutor de calor e bom também condutor de corrente elétrica, né? Que eles vai ter sempre os elétrons, né? Vão estar sempre se movimentando na estrutura metálica. Né? Então, pessoal, eu fiz um experimento, né, para a gente ver a diferença entre uma substância com ligação covalente entre os átomos e uma substância com ligação iônica entre os seus átomos. Então, a gente tem em casa, por exemplo, tem açúcar, né, sacarose, que tem entre seus átomos ligações covalente, e nós temos o sal de cozinha. Então, eu peguei uma lâmpada, né, e fiz uns testes para a gente ver a condução elétrica, né, comprovar a condução elétrica. Então, o que eu fiz? Né? Eu peguei a lâmpada, testei para ver se ela está funcionando. Aí eu fui no açúcar sólido, né, encostei, fiz os dois contatos, no sal também. Aí não, a gente percebe que não conduz. O açúcar na forma sólida e o sal na forma sólida não conduz corrente elétrica, né? Aí o que eu fiz? Eu limpei os contatos, né? Coloquei na água potável, tem alguns sais, mas não é o suficiente para ligar a lâmpada, né? Eu coloquei os dois contatos dentro,
não conduziu corrente elétrica, né? Aí eu peguei com o açúcar, né? A sacarose, coloquei na água, né? Como vocês estão vendo no vídeo, mexi para a gente diluir o açúcar na água e eu introduzi de novo os dois contatos, né? Na água para ver se conduzia. Não conduz. Então, o açúcar diluído na água. O açúcar é uma molécula formada por ligações covalentes entre os átomos. Ele não conduz corrente elétrica quando diluído em água. Aí eu peguei o sal, coloquei na água, diluí, misturei na água e coloquei os dois contatos. E como vocês podem ver, com o sal na água, aí ocorre a condução de corrente elétrica. Então, uma substância iônica diluída em água, ela conduz corrente elétrica. Uma substância covalente diluída em água, ela não conduz corrente elétrica. Beleza, galera? Bom estudo para vocês.